Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta, o seu programa inteligente, direto dos estúdios da nova TV Alto Tietê. E eu sou o Cláudio Luve, palestrante comportamental, escritor internacional. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas, horário Brasil, pelo canal do YouTube da nova TV Alto Tietê. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência aqui do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, que tem nos acompanhado aí, e também os nossos apoios, que é a BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e a APG, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Hoje nosso bate-papo é sobre liderança e competências essenciais no século XXI. Estamos aqui com um grande amigo, Isaías Nascimento, que ele é CEO do Grupo Saberes, palestrante, professor universitário, amigo de profissão aí, gente. Né? Seja bem-vindo, é um prazer ter a sua participação aqui, Isaías. Obrigado, Cláudio, prazer enorme estar aqui com vocês, gratidão, e vamos participar desse evento assim de uma forma toda especial, compartilhando não só conhecimento, mas vida. Gratidão por estar aqui. Maravilha. Fale um pouco mais sobre você, sua carreira. Maravilha. Eu tenho mais ou menos aí uns 15 anos, Cláudio, de desenvolvimento humano, né? Trabalhando com palestras, com treinamentos, seminários, com aulas a nível universitário, técnico. E eu tenho dedicado todos esses anos a um propósito muito especial, que é ajudar o maior número de pessoas, de alguma forma, a ser melhores pessoas e melhores profissionais através do conhecimento. E eu acredito muito nisso. Acredito muito que o conhecimento pode transformar vidas e pode mudar histórias. Poxa, é verdade, assim, a gente tem uns trabalhos parecidos, inclusive, aí, né? É sempre um prazer a gente poder levar conhecimento para as pessoas, né? Eu sempre falo, poxa, quando eu vejo uma pessoa ali, quando a gente leva um conhecimento, a gente vê que ela está ali interessada, né? Que através daquele conhecimento ela se transforma, isso aí não tem preço, né, Isaías? Não tem, cara, não tem. É essa transformação que gera em nós o combustível para a gente continuar. Verdade. Né? Você olha como essa pessoa estava antes, Sim. Como ela entrou na sua sala, Sim. Esteve com você naquele período, e como ela saiu. Uau, outra pessoa. Como isso pode acontecer? Extremamente possível, né? Desde que ela queira, ela precisa querer que isso aconteça, e o nosso empenho e dedicação, quanto que a gente coloca de coração no que a gente faz. E eu percebo que quando eu bato papo com você, quando a gente conversa com pessoas que têm esse desejo em levar conhecimento, a gente vê brilho nos olhos. Né? Então, toda vez que eu converso com você, eu sinto isso em você, né? Esse brilho nos olhos e essa vontade, esse desejo. E aqui o nosso programa tem esse intuito mesmo, né? De poder levar conhecimento. Eu até brinco que eu falo que é um programa inteligente, mas na verdade é um MBA ao vivo. Né? Aqui o programa Gestão em Pauta é um MBA ao vivo. Né? É verdade. Pessoas excelentes que vêm aqui, trazem conhecimentos excelentes, né? Então, poxa, gratidão aí pela sua presença, tá certo? Estamos juntos. Maravilha. Bom, dou início aqui ao nosso bate-papo. Quais são as competências essenciais para os líderes no século XXI? Que, aliás, é o tema do nosso bate-papo hoje, né? E essa é uma das perguntas mais extraordinárias que a gente ouve por aí. E tudo isso que eu falar aqui são competências que as pessoas têm e podem ser também desenvolvidas, né? Pensar em visão e propósito, comunicação e influência, criatividade e inovação, capacidade de adaptação, que é extremamente importante, porque você sabe que as coisas estão constantemente mudando, a todo tempo alguém inventa alguma coisa, inova de alguma forma. E inteligência emocional. Nós vivemos em tempos onde cada dia desafios invisíveis, por assim dizer, nos vêm à tona, e a gente precisa muito saber como lidar com as emoções, como gerenciar as emoções e, de alguma forma, usar isso dentro do ambiente corporativo, no qual a gente mais vive do que nos nossos próprios lares, né? A gente passa mais tempo dentro das empresas, dentro das organizações, do que nas nossas casas. A gente precisa desenvolver essas competências. Eu acredito muito que sejam as principais, sejam as competências principais. Está tudo ao vivo, os telefones todos falando aí. Sensacional. É isso. Então, criatividade, inovação, visão e propósito, capacidade de adaptação, de você saber como precisa mudar, em que momento você precisa mudar e quando precisa mudar,
comunicação, influência e inteligência emocional. Eu acredito que sejam as principais. Poxa, você falou assim, são competências muito, assim, são as principais mesmo e necessárias. Aliás, nós vamos até se aprofundar em alguma delas durante o nosso bate-papo, né? Maravilha. E quando você fala de inteligência emocional, tem, geralmente, todas as pesquisas, quando fazem em relação às competências, entre as 10 primeiras, a inteligência emocional sempre está entre as 10 primeiras, né? Sempre, sempre. Então, assim, é uma que faz a diferença. Necessário. É algo necessário e que a gente não aprende na escola. No ensino fundamental, médio, ninguém ensina isso pra gente, né? Que a gente precisa de inteligência emocional pra vida. Não só pros negócios, né? Não só pro profissional, mas pra vida. Eu acho que devia ser ensinado isso nas escolas, no ensino fundamental. Verdade, verdade. Puxa, verdade. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí depois. Maravilha. E assim, Isaías, que habilidades você poderia citar para o líder? Porque assim, até mesmo com a pandemia, muitas empresas tiveram que ir para o home office. E eu gosto de deixar bem claro aqui que o home office não é de agora, né? Já tinha isso antes da pandemia, mas com a pandemia acelerou o processo. Então as empresas tiveram que ir, não teve outro jeito. Não teve o plano B, é só esse. Exatamente. E aí, diante desse contexto, né, quais habilidades que um líder precisa para poder conduzir essas equipes à distância? Perfeito, perfeito. E cabe também ressaltar, Claudio, que para nem todas as empresas cabe-se o home office. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele é de metalúrgica. E alguns departamentos até a gente consegue deixar esse pessoal trabalhando em home office, mas outros departamentos não. Eu acho que uma das principais habilidades que essas pessoas precisam ter é entender em que momento nós estamos, em que momento talvez de maturidade organizacional nós estamos, para a gente poder colocar isso em prática aqui na nossa empresa. Em que momento? É possível eu deixar o cara trabalhando em casa e ele entregar o resultado que ele tem que entregar de uma forma responsável, de uma forma que seja... eu não estou aqui na empresa, não tem ninguém me vendo tecnicamente, meu chefe não vai passar aqui para me cobrar. Então essa pessoa que vai estar lá no home office tem maturidade para isso, e eu, enquanto gestor, também tenho maturidade para entender que pode ser que, talvez, ele tá ali, aí responde, faz um relatório, vai ali, faz uns 20 minutos de deixa eu ver o que está passando aqui na televisão, depois eu volto. Tem que perceber isso. Uma das maiores habilidades que nós precisamos ter nesse momento de tempos de home office é ter essa maturidade. Será que estamos preparados para isso ou não? Entender antes de aplicar. Fazer um levantamento, fazer uma análise se de fato é o momento ou se talvez a gente precise esperar um pouco mais. Algumas empresas já estão preparadíssimas para isso. Outras nem tanto. Então não cabe para todas. Precisa fazer uma análise profunda para ver se é o momento ou não. De cada empresa, de cada departamento, por exemplo, né? Mas assim, até em cima dessas habilidades que você citou aí, realmente uma que surge, que emerge aí, eu creio que seja a confiança, né? Opa, com absoluta certeza. Eu acho que um dos principais combustíveis de toda a organização é a confiança. Até porque se você for analisar a premissa, por que existem colaboradores nas empresas, é porque eu, enquanto empregador, contrato pessoas e pago essas pessoas muito bem para que elas possam resolver os meus problemas. Então qual que é o meu nível de confiança para delegar confiando? E a gente falava sobre isso essa semana. O que é o delegar confiando? Não é? Te passo uma função, te passo uma responsabilidade, te dou uma atribuição para você fazer. Então, se eu te dei, eu tenho que confiar que você vai fazer. Não é te dar e daqui 10, 15 minutos eu pego aquilo de volta e não deixei que eu faça. É delegar confiando. E a confiança faz todo o sentido nesse processo. Faz todo o sentido na organização. Precisamos dela e precisamos alimentar a confiança. Não só de forma presencial, mas principalmente no home office, né? Que é o que a gente está conversando aqui, né? Principalmente. Porque a gente não está, como você citou, a gente não está vendo a pessoa ali. Então, se não haver ali uma confiança ali mútua, até mesmo também, a equipe tem que confiar no líder também, né? Tem que ter essa confiança e tem que ter essa integração. E eu acho importante também essas empresas que algumas estão mantendo aí para algumas atividades do home office, né? Algumas empresas, por exemplo, você tem ali 3 dias que a pessoa vai para o escritório e 1 ou 2 dias em casa. Então fica esse misto, né?
Então, assim, agora, uma coisa é certa, embora que seja, hoje o home office está aí, né, não tem como escapar dele, mas eu acredito que a gente ainda precisa daquele contato ali do humano com o humano, né? O que você poderia dizer sobre isso daí? Eu gosto, sou suspeito de falar disso. Como eu sou de humanas, cara, eu gosto de gente, eu gosto desse negócio de estar com pessoas, conversando com pessoas, de entender, de resolução de problemas, sem estar aqui, mas senta aqui fisicamente, né? Não sento na frente da tela e você tá lá longe, eu tô falando com você aqui na telinha, mas senta aqui, vamos conversar, toma um café, vamos entender o que aconteceu. Eu gosto muito disso, né? Eu percebo que com a tecnologia, aí entra os prós e os contras da tecnologia. Uma parte boa, extremamente boa, é que você consegue fazer várias coisas remotamente sem precisar estar nos locais. Mas a contrapartida também tem afastado as pessoas. Né, que verdade. As pessoas, ao invés de estarem próximas para resolver, para fazer, para acontecer, elas deixam de ter esse contato mais humano e passam a ter um contato mais tecnológico. Né? Eu acredito muito que afasta as pessoas, não só no âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal. E isso é um assunto muito assim, importante para a gente se falar, porque algumas pessoas pode ser que tenha gostado, né, de estar ali em casa ali, mas a gente sabe que acaba sendo um pouco complexo em algum momento, que nem você, como eu, que a gente gosta de pessoas, né? Quando veio a pandemia, por exemplo, que a gente teve que dar os nossos cursos online, fomos obrigados, não teve jeito, não tive o que fazer. E aí, poxa, para nós, né, e para muitas pessoas aí que gostam desse contato, né, não foi fácil, né? Mas de certa forma também, eu creio que essas tecnologias, elas estão aí, a gente precisa saber usá-las, né? E não tem como mais fugir dessas tecnologias, né, Isaías? Não tem jeito. Eu acho que entra naquela competência da criatividade e inovação. Toda hora alguém inventa alguma coisa nova. E aí, se eu não me atualizo, eu acabo ficando para trás. Sim. Vou ficando para trás, e cada vez mais para trás. E acabo perdendo o mercado, perdendo oportunidades. Se nós, enquanto docentes, não nos aperfeiçoássemos, não treinássemos, como é que funciona esse negócio de dar aula online num aplicativo Meet, no qualquer outro aplicativo que seja, como é que eu faço? Se eu não fosse lá para cima e entender como isso funciona e aprender que não era algo nosso do cotidiano, nós íamos ficar sem compartilhar o que a gente sabe. Sim. Que o que a gente gosta de fazer é compartilhar conhecimento. Então, está nesse processo de inovar. Sim. O inovar não só aprender novas tecnologias, mas inovar também na minha capacidade de entendimento e compreensão. De ter a minha mente aberta. O que tem de novo aí? Apareceu tal coisa aqui, Cláudio. Pô, que bacana. Como é que é isso? Vamos aprender. Que a gente vê muito, né? As pessoas são muito fechadas, a cabeça fechada. É assim, foi sempre assim, não vamos mudar. Tá funcionando, mantém. Mas não tem uma forma melhor de fazer? Se você... Antigamente as pessoas usavam muito caderninho, né? Para tudo. Caderninho. Aí, poxa, hoje aumentou o volume. Se você colocar um sistema aí, não facilita para você? Sim. Não te traz mais produtividade, sim. Não te traz mais lucratividade, não reduz o seu tempo. Com toda certeza. Entende? Aí, às vezes, não, a pessoa fica ali naquele negócio do caderninho, mas poderia ter resultados muito melhores e maiores se inovasse. Sim. Que é uma habilidade que talvez precisa ser desenvolvida nessas pessoas. E elas não despertaram ainda para isso. E aí, até falando assim, em questão de competências, até nesse assunto que a gente está abordando aí, eu creio também que uma das competências do momento e do futuro é a inteligência digital, né? Também. Hoje o marketing já migrou muito para isso, né? Antes nós tínhamos o marketing tradicional, que eram as mídias, em que ainda existem, obviamente, as mídias tradicionais, televisão, rádio, panfletagem, outdoor, coisas do tipo. E hoje a força muito maior do marketing digital. E as pessoas e as empresas investindo bastante na internet. Para que todo mundo... não tem uma pessoa que você olha ao seu redor. Se você tiver 10 pessoas, 9 estão com um telefone na mão. Fazendo alguma coisa. Sim. Não necessariamente numa rede social, mas ou estão mandando um e-mail, ou estão pagando um boleto, ou estão olhando a câmera lá de casa, tem a câmera de casa conectada no Wi-Fi, deixa eu ver como é que tá lá em casa.
Aí liga a câmera do Wi-Fi para ver como está a casa dela. Só pedir aqui pro Abri mostrar um pouco você aí. Opa, e aí? Continue, por favor. E aí, isso a gente tem que começar a entender também. Poxa, a tecnologia tem ajudado bastante. Aqui ao vivo é assim, pessoal, né? É assim, vamos para cima. E a gente tem que estar com a cabeça aberta para isso também. Essas inovações têm ajudado, mas eu preciso saber também como usar. Enquanto gestor, eu preciso entender quais são as coisas bacanas que estão acontecendo e o quanto isso pode agregar no meu negócio. Dependendo do negócio, tem coisas que vão funcionar para agora, para já, para imediatamente. Tem coisas que eu vou precisar esperar um pouquinho, até por conta da maturidade organizacional, Sim. até por conta da cultura. Então, se você pega empresas que são de cunho familiar, você pega empresas que o gestor não tem uma visão tão ampla assim para tecnologia, inovação, etc. e tal, talvez não seja o momento naquela ocasião, naquela oportunidade. Talvez tenha que esperar um pouquinho mais. Sim. E claro que as coisas vão avançando e novas competências vão surgindo, né? Então a gente falou bastante aí das competências que você já passou de inovação, criatividade, né? A questão da inteligência digital, mas também a gente também tem as competências hoje que são muito necessárias em relação ao impacto ambiental, social e econômico também, né? Então são competências atuais aí do século XXI que a gente precisa estar aí também, as pessoas têm que se interagir, os líderes principalmente, né? Principalmente. Entra numa competência quando a gente fala também de visão e propósito. Sim. Quando eu, enquanto empresário, hoje, não é só olhar para a minha empresa e pensar assim, quanto que eu vou faturar? Obviamente você precisa do dinheiro, né? Obviamente você precisa do lucro. Mas mais que isso, qual que é a visão que você tem do teu negócio? O que seu negócio proporciona e qual que é o propósito dele? Quem tem ajudado as pessoas, tem ajudado o planeta? Sim. Tem ajudado a mudar de alguma forma o redor? De repente a empresa, eu conheço muito, tenho clientes assim, que a empresa está aqui no meio da cidade. Aí tem a fábrica em volta, tem um monte de casa. Então essa empresa aqui, com uma visão de propósito, por que nós existimos? Não só para vender o que a gente fabrica, mas também para cuidar ao nosso redor. A sociedade que tem ao nosso redor. Vamos cuidar da praça, vamos fazer uma manutenção do esgoto, né, para não jogar o esgoto lá sem tratamento. A sociedade que está aqui em volta. Vamos fazer um evento social, uma campanha social para, de alguma forma, ajudar essas pessoas, de alguma forma mudar a vida delas positiva. Para isso, é mais que dinheiro, é mais que propósito. Verdade. Visão. Sim. Só que nem todo gestor ainda está preparado para isso. Né? É um despertar. Eu acredito que isso está acontecendo muito forte agora no século XXI. Com todas essas mudanças, com todas essas coisas que têm aparecido do nada, com essa pandemia maluca que passou aí. Deu um choque em muita gente. Assim, opa, meu Deus, o que está acontecendo? Deixa eu respirar. Uau, vamos mudar algumas coisas aqui, talvez para refletir. Talvez para pensar, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que a minha empresa ela nasceu para isso mesmo? Para ser o que é ou para ser muito mais do que isso? Sim. Entende? E o que você falou tem a ver com a visão e propósito. Tem a ver com a visão e propósito. Sim. 100%. São competências necessárias aí do nosso momento. Bom, tem algumas pessoas participando aqui, Boa. Isaías. Repórter no ar. Boa tarde, meu amigo, sucesso! E o Valdec, boa tarde a todos aí. O Valdec é um grande amigo, né? Já nos concedeu aqui um bate-papo aqui. Eu junto com ele, nós temos lá o livro lá, que é Gestão da Felicidade e a Humanização das Organizações, né? Cara, parabéns. Então é um grande amigo aí. Bom, o papo tá bom, Isaías. Mas, pessoal, nós vamos aqui a um breve intervalo. Fica aí com a gente, é rapidinho. Você sabe qual é o animal do mundo?
mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá pessoal, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente e compartilhe. E o nosso bate-papo é sobre liderança e competências essenciais no século XXI. Estamos aqui com o amigo Isaías Nascimento. A gente vê aqui desde o começo, ele já deu dicas aqui de competências. Falamos um pouco da questão do home office, né? De habilidades necessárias para poder conduzir equipes à distância, que não é tão fácil, não é tão simples, né? Nunca será. Nunca será. E também a gente falou dessa questão também de competências relacionadas ao social, né? Que hoje a liderança tem que ter essa preocupação, como você bem citou, se preocupar com ao redor da empresa. Né? Não é só avisar o lucro sim é necessário, é preciso, mas também precisamos de realmente, principalmente os líderes, ter essa visão mais ampla do negócio, observar o que está ao seu redor, contribuir com a sociedade, né? E isso também é importante, porque também a gente tem que entender que também vem da cultura também, 100%. Né? E aí, falando em cultura, como cultivar uma cultura de inovação e criatividade nas organizações? Você falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que você se aprofundasse mais. Claro, com certeza. Criatividade e inovação, assim, de uma forma bem simples para explicar, é você pensar fora da caixa. Hoje nós temos as organizações que são de pequeno, médio, grande porte, nacionais, multinacionais, e todas elas, sem exceção, têm problema. Não tem uma que não tenha. Assim, problemas em que sentido? Problemas organizacionais, problemas relacionados ao mercado, problemas de inventarmos produtos novos para fazer e continuarmos crescendo e tudo mais. E como que a gente consegue encontrar soluções para isso? Você precisa olhar o problema de um outro ângulo, de ressignificar, de pensar fora da caixa. Se você for analisar assim, qual que é a função dos consultores? Qual que é a função dos auditores? Por que os auditores vão nas empresas? Não que isso aconteça nas empresas de vocês que estão assistindo, imagina, mas se você pesquisar no Google, está lá. E encontram algumas divergências, por assim dizer. Porque esse camarada ele não está envolvido 100% no processo todos os dias. Por isso que quando ele passa correndo do outro lado da rua, ele já identifica, tem uma coisa errada ali, ó. Porque ele não está mergulhado. Você está mergulhado, nós estamos mergulhados. Então a gente está olhando para aquilo e algumas coisas que são assim, nossa, que gritante esse erro, passa batido, a gente não percebe. Quando a gente fala de criatividade e desenvolver essa cultura, fomentar essa cultura, multiplicar essa cultura dentro da organização, é fazer com que essas pessoas, esses colaboradores, independente do nível hierárquico, se seja liderança, se seja operacional, se seja nível tático, não importa, ou estratégico, pensar fora da caixa. Cabeças pensantes para identificar problemas e resolver problemas o mais rápido possível, porque a gente não tem um mundo
perfeito que não haja problemas. Então, como que eu faço? Eu tenho que resolvê-los o mais rápido possível. Sim, Cabeça pensante. Criatividade e inovação é isso. Pensa fora da caixa. Dá uma pensada como que você poderia resolver isso de um jeito e agora como eu posso fazer de outro jeito? Será que não tem uma forma mais rápida de eu resolver isso daí? Eu não pensei ainda. É gastar tempo pensando. Investir tempo pensando. Coisas que as pessoas não se preocupam muito em fazer. É verdade. Dá trabalho pra caramba pensar. Lógico que dá. Porque é pensando que você vai identificar soluções. Sim. Agora você pega uma cabeça, outra cabeça, agora várias cabeças pensando. Olha que chuva de ideias extraordinárias na solução de problemas. É isso que a gente precisa investir. Precisamos investir mais nessa cultura de inovação. Pensar fora da caixa. Sair da mesmice. Sair da receitinha de bolo e pensar em coisas melhores, mais fáceis e mais rápidas. Para a gente conseguir resolver os nossos problemas. Quanto mais rápido eu resolvo o problema, mais rápido eu consigo um resultado melhor. Verdade, Zé. E mesmo porque também, nós vamos falar um pouco até de mudanças mais para frente um pouco, mas as coisas mudam a toda hora. Né? Se a gente for aqui parar e pensar, se você for voltar aqui a uns anos atrás aí, quando tinha uma mudança, se demorar para 1, 2 anos para mudar aquilo ali. Então era mais estático, né? Então, de repente, você não tinha tanto essa necessidade, como você citou aí, de inovação e criatividade. Né? Era mais estático, né? Levava-se tempo para mudar alguma coisa ou acontecer algo novo. Agora não. Agora sim, de um dia para o outro. Aliás, o que você aprende hoje, amanhã às vezes nem vale mais. É verdade. Né? Então, quer dizer, é muito importante isso que você está trazendo para a gente, mas eu gostei muito quando você falou de sair da caixinha, né? Porque realmente a pessoa tem que sair da caixinha, né? Tem que acompanhar as tendências, perceber o mercado. E aí, até eu falei sobre isso aí no bate-papo anterior com o Alcides Braga, que veio aqui, que quando a gente fala de cultura, eu sempre gosto de bater nessa tecla, que para você ter inovação ou criatividade, você não pode ser uma cultura do medo. A empresa não pode ter uma cultura do medo. O que você poderia falar sobre isso daí? Hoje em dia é muito difícil e perigoso você viver nessa cultura do medo, né? Eu arrisco até a falar que, pelo menos, se um colaborador está num cargo estratégico, ele precisa pelo menos uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, vai participar de um seminário, de um encontro, no nosso caso de recursos humanos. O que está acontecendo na área de recursos humanos? O que estão falando de novo aí? O que está acontecendo? Tem alguma coisa bacana que a gente pode ir lá, conhecer, fazer um network, conexões, trazer aqui para nossa organização? Sou do comercial. Tá acontecendo uma feira. Não sei aonde de não sei o quê. Vai lá. Sim. Vai lá conhecer, vai lá se conectar com outros fornecedores, com outros clientes, vai fazer pontes. Traz o que esses caras estão fazendo de bom aí e cabe na nossa organização que a gente podia fazer aqui também. Sim. Não é? Sim. É isso que a gente tem que entender. E por que ter medo? Ter medo de ir lá e conectar com pessoas? Não pode. Essa é uma cultura que hoje já não rola mais. Não. Antigamente, beleza, mas agora não dá. Você ficar com medo, você fica estacionado. Sim. Os outros continuam avançando. Exato. E você fica para trás. Fica para trás, exatamente. Perde mercado. Poxa, você falou bem, realmente, pessoas que têm medo de, se eu sair, de repente o meu gestor não vai gostar, né? Ou medo de perder, de repente alguém substituir ele e perder ali aquela oportunidade. Não, mas que nem você falou, vai para cima, vai em eventos, porque você precisa ir em eventos para poder trazer ideias novas, soluções novas. E uma outra coisa que eu gosto de falar também, quando a gente fala de medo, é de não ter punição quando tem algum erro. Perfeito. Né? Porque quando a gente fala de cultura do medo, é aquela questão de você punir quando alguém erra. Poxa, então quer dizer, se eu errar, eu vou ser punido. Então isso vai o quê? Vai bloquear o quê? Inovação e criatividade. Né? O cara não vai fazer. E mais que isso, né? Temos que criar então uma cultura de contrapartida. Porque se o cara erra, ele é punido, e quando ele acerta? Aí vem-se aquelas falas, faz mais do que a obrigação. Ganha pra isso mesmo. Então, e ganha bem. Né? Não, pô. Se o cara fez um bom trabalho, valoriza o bom trabalho. Enaltece essas pessoas. Né? Fala para elas o quanto elas são importantes para a organização. Faz programas dentro da capacidade e dos recursos que a empresa tiver de premiações. Promove. Hoje em dia, muitas organizações têm pensado nisso. A gestão de pessoas de fato é o cuidar dessa pessoa para que ela seja cada dia mais feliz, mais motivada, mais engajada com a organização e ela acorde de manhã com o desejo de falar assim, que bacana, acordei e vou trabalhar. Não,
Tem que trabalhar. Não. Então a pessoa acorda motivada e feliz porque ela vai, porque ela sabe que lá ela é valorizada, sabe que lá ela tem condições de crescimento, ela sabe que lá, mesmo tendo cobrança, mesmo tendo meta, mesmo tendo que cumprir uma série de regras, mesmo assim ela consegue se desenvolver e crescer. Percebe? Então a gente vê muito isso em algumas organizações que estão mudando a chavinha. Estão colocando dentro da sua empresa espaços de descompressão. Sim. Tem empresas que fazem na sexta-feira happy hour para os colaboradores, na hora do almoço, aquele período das 11 às 2, mais ou menos. Aí tem lá uma galera tocando alguma coisa, na hora do almoço, com violão ali, enquanto o cara tá comendo, tá ouvindo num dia um sertanejo, no outro dia um pagode. Pô, tem empresa que colocou um espaço, cliente nosso, colocou um espaço lá dentro da empresa de beleza. Olha então, que bacana. Tem uma contrapartida de, por exemplo, as mulheres querem fazer uma escova no cabelo. Vamos supor que custe R$50, um exemplo. Então, 25 eu pago empresa e 25 você paga. Eu pago metade da tua escova, por exemplo. Falou, que bacana. Olha que valorização fantástica. Porque o cara às vezes está trabalhando lá e não tem tempo. No caso, a funcionária, a colaboradora, não tem tempo de ir no cabeleireiro. Mas faz aqui, pô. Ainda paga metade. Se te faz sentir bem, você fica feliz, você vai produzir mais. Se você se sentir motivado, você vai entregar mais. Sim. Então por que não? Essa é uma visão de competência, de liderança para o século XXI. Com certeza. Gestão de pessoas na prática. Com certeza. E quando a gente está quando se fala de inovação e criatividade, tudo isso que você está pontuando aí, para criar um ambiente adequado, né? Um ambiente que seja mais harmonioso, né? Um ambiente mais feliz. Quando fala feliz, eu até lembro aqui do livro, do meu livro junto com o professor Valdec, mas assim, mas são temas assim, necessários que tem que ser trabalhado hoje nas organizações, né? A humanização, né? A gestão da felicidade, a gestão do respeito, né? Do bem-estar, que está se falando muito. Então tudo isso leva-se a um ambiente onde as pessoas ficam mais tranquilas, mais felizes, e aí aumenta sim a criatividade, né? 100%. E até diversidade. Hoje é um dos temas da atualidade, a própria diversidade, né? Essa pluralidade de pessoas, de conceitos e tudo mais. É tudo coisas que estão acontecendo, a gente tem que estar o quê? Preparado para receber. Sim, sim, se verdade. Adaptar para o momento, ver o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Com certeza. E você citou aí a questão da diversidade, né? Então, assim, como promover, então, Isaías, um ambiente mais inclusivo? Perfeito. Eu acho que uma das coisas, a palavra-chave para isso é respeito. A gente tem que promover o respeito, independente se a pessoa A tem determinado conceito, se a pessoa B acredita em determinada coisa, se a pessoa C tem determinado gênero, respeitar, né? E dentro do respeito a gente estabelecer regras, políticas e, acima de tudo, nós temos que entender que não somos iguais, somos diferentes. E eu não tenho muito o que fazer com relação a isso. Por mais que eu quero que você seja igual a mim, Cláudio, não vai ser. O Cláudio é o Cláudio. Sim. O Paulo é o Paulo, a Ana é a Ana, e tá tudo certo. Só que, como a gente pode coexistir aqui no ambiente organizacional? Você sendo você, com tudo que você traz na sua bagagem, eu sendo eu, com tudo que eu trago na minha bagagem. Como a gente pode coexistir aqui? E todo mundo olhar para um objetivo único e principal, que é fazer essa empresa crescer cada vez mais. Entregando as nossas competências, usando nossas habilidades para isso. E tem que respeitar. Não tem jeito. Aí, despertar isso no cara. Cara, consciência. Né? Quanto que você acreditar ou não acreditar, crer ou não crer, aceitar ou não aceitar, muda o processo. Nada. Então deixa isso de lado. Respeita e bora rumo ao sucesso. Verdade. Nossa, assim, é um ponto muito importante. E algumas empresas têm trabalhado essa questão da diversidade, mas assim, é muito bonito também estar ali no quadro ali, né? Tá ali a diversidade, mas assim, o segredo mesmo é o incluir, né? Que nem, por exemplo, diversidade é você chamar uma pessoa, um cadeirante, para ir numa festa com você. Agora, o incluir é você chamar ela para dançar. Perfeito. Então é muito fácil falar diversidade, inclusão, que se fala muito em algumas empresas aí. Mas será que na prática é feito?
Perfeito. Então, assim, nós temos que dar os parabéns para aquelas empresas que realmente fazem isso daí, né? Que realmente incluem as pessoas, porque aqui a gente não está vendo diferença de pessoa, a gente está vendo que a pessoa, o ser humano, todos somos iguais, né? O que vai fazer a diferença são as competências. Quer ver uma coisa, Isaías? Não indo para o lado religioso, mas se a gente for pensar aqui em Jesus, né? Ele teve lá 12 discípulos. Os discípulos não eram iguais. E Jesus não precisou mudar os discípulos. Ele conseguiu extrair o melhor de cada um do jeito que cada um era. Olha que usou o que eles tinham. É a essência da liderança. Agora você pensa, uma empresa com 100 colaboradores, 200, 1.000, 10.000. A essência da liderança é essa. Sim. Como que eu uso o que você tem da melhor forma possível, sem precisar forçar você a mudar. Exato. A não ser que você queira. E queira para positivo. Diferente. Isso, aí é diferente. Eu quero mudar, quero melhorar. Puxa, eu não sei tal coisa, eu vou lá aprender tal coisa, porque isso é bacana para mim, enquanto pessoa, e para a empresa, enquanto organização. Essa é a essência. O líder, ele impulsiona, ele incentiva, encoraja, valoriza, recompensa. Exatamente. Essa é a essência. E aí, quando a gente fala até um pouco de diversidade, as pessoas falam muito pouco sobre isso. Mas a gente pode acrescentar aqui também a questão da diversidade cognitiva, né? Que, poxa, as pessoas têm ideias e pensamentos diferentes, né? Então, assim, no ambiente de trabalho, tem que se respeitar também essa diversidade cognitiva, onde as pessoas têm ideias diferentes, sugestões diferentes, e por que não ouvir? Então tem que ser também bem trabalhar isso dentro das empresas, né, Isaías? Com certeza. Eu costumo dizer que todas as pessoas são inteligentes, todas. Sim. Não existe pessoa que são desprovidas de inteligência. Só que algumas não treinaram a inteligência que tem, mas ela possui. Então se eu pegar essa inteligência que essa pessoa tem e treinar, eu posso tornar esse ser humano um ser humano extraordinário naquilo que ele faz. Ele precisa despertar para isso. Sim. As pessoas às vezes não acreditam que tem tamanha capacidade. E às vezes você, enquanto gestor, enxerga uma capacidade nessa pessoa que nem ela mesma consegue enxergar. E às vezes é o contrário. Às vezes você enxerga uma capacidade imensa, grandiosa e extraordinária e o teu gestor não enxerga. Não vê isso em você. Então tem os dois lados da moeda, né? E as duas oportunidades também tá na minha mão decidir. Sim. O que eu posso fazer? Quero ficar? Quero voar? O que vai ser melhor para todos, né? Para mim e para a organização. Sim. Tem esse despertar, é necessário essa consciência. Precisamos ter essa consciência de que hoje nós estamos vivendo num outro tempo, totalmente diferente há 20, 30 anos atrás. E a tendência é daqui para frente nós olharmos cada vez mais para essas pessoas, para as habilidades delas e potencializar essas habilidades para que elas tragam maiores resultados, não só para essa pessoa em si, mas também para a organização. Exatamente, Zé. E independente de qualquer coisa, de raça, de religião, né, de opção, né, de qualquer coisa. Porque nós estamos falando do ser, da pessoa. Exatamente. Se ela tiver as competências necessárias, não importa nada. Pode ser branco, preto, gordo, magro, azul, amarelo. Não muda nada. Não muda nada. E é até interessante uma fala que diz assim, nós somos... o que gera em nós o valor de fato, né? Quanto que você vale para o mercado? Qual que é o seu valor para as empresas? Por que as empresas vão brigar por causa de você? Para que você venha aqui fazer parte da organização? Bem simples a equação. O que você faz, a habilidade com que você faz o que faz e a dificuldade que há em te substituir. Eu vou repetir. O que você faz, a habilidade com que você faz o que faz e a dificuldade que há em te substituir. Ninguém é insubstituível. Mas tem pessoas que é muito difícil de substituir. O cara é bom pra caramba. Esse daí é difícil demais. E quanto mais você colocar as suas habilidades, mais potencializar o que você faz de bom, mais você vai valer no mercado. Mais as empresas vão brigar para ter você como parte do time delas. Verdade. É disso que eu tô falando. Então pega o que você já sabe, pega o que você já tem e potencializa. Sim. Investe nisso. Voa em cima disso. Para que você se torne ainda mais um foguete. E quando a empresa pensar, se você for um colaborador, a empresa pensar assim, putz, vai rolar um corte. Aí, vão pensar 10 vezes antes de cortar você. É verdade. Poxa, esse cara é difícil de substituir, vamos manter ele. O cara é bom demais no que ele faz. E é o que acontece nas empresas. Quando vai ter algum corte... Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar no Banco Bandeirantes.
outras empresas anteriores, mas no banco teve muitas fusões. Então, cada fusão do banco tinha corte, né? Então, acho que com certeza eles fazem essa análise. Poxa, esse aqui tem que manter ele porque ele faz a diferença. É isso. Independente do que ele independente do que ele seja, mas ele faz a diferença aqui para nós. Ele agrega, né? Então é isso aí. A pessoa tem que estar ali preparada. Ninguém substituiu, mas Sim. tem gente que é muito difícil de colocar outra pessoa no lugar com as mesmas competências, com as mesmas habilidades. E esse é um assunto que é o que acontece na prática mesmo. Sim. Né? Isso que você trouxe aqui para o nosso bate-papo é o que acontece nas empresas. Poxa, mas eu fui desligado. Ok, mas você fez a diferença? Né? Ou você fica só se vitimizando. Ou dia ou vida aos céus, o né? azar. Né? Que nem você bem falou aqui que a gente tem que sair da caixinha. Será que você saiu da caixinha? Será que você acordou e estamos em um mundo de mudanças? Um mundo onde que precisa de pessoas que tenham criatividade, inovação, porque o mercado está aí. Se a gente não acompanhar, essas empresas não acompanhar, como você bem citou aí, fica para trás mesmo. Exatamente. Né? Então é o momento de realmente refletir. Esse papo tá muito bom, hein? Você tá passando as dicas boas aí para nossa audiência. Dá umas 2 horas de live. Pessoal, o papo tá bom, mas aqui a gente vai um breve intervalo. Fica aí com a gente, é rapidinho. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. Mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá pessoal, estamos de volta e ao vivo e esse é o último bloco. Não esqueça aí de curtir, comentar, compartilhar, porque conhecimento sempre é bem-vindo. E o nosso bate-papo hoje é liderança e competências essenciais no século XXI. Estamos aqui com o amigo Isaías Nascimento, gente que está trazendo aqui muitas dicas fantásticas. A gente acabou de brincar aqui nos bastidores, né? Que realmente é um MBA ao vivo, né, Isaías? Riquíssimo esse conteúdo aqui, cara. Riquíssimo demais. Que vai agregar muito aí para nossa audiência aí, tá certo, gente? Isaías, como manter a motivação e o engajamento das equipes nos ambientes em constantes mudanças e a todo momento tendo que se adaptar? Que é o que a gente vem falando aqui, que mudanças acontecem toda hora, né? E como manter a motivação e engajar essas pessoas? Perfeito. Mais que tudo, né, a gente tem que entender que a resiliência também é um ingrediente principal desse processo. Por que eu falo isso? Porque às vezes, dentro da programação, porque não tem uma receita para a gente falar de gente. Gente é um universo. Trabalhar com pessoas não tem como seguir um script, dessa forma. A gente vai precisar ser flexível muitas vezes, e essa flexibilidade, essa insistência, estar aberto a novas ideias. Puxa vida, como que eu posso gerir de uma forma um pouco melhor essas pessoas, a experimentação de tudo isso,
Porque falar de gente é isso, é experimentação. Então a gente vai pegar isso daqui e a gente vai implantar tal coisa. Legal. E geralmente as pessoas são resistentes à mudança. Geralmente. Quer ver? Um exemplo clássico. Vamos dizer que você tenha lá na tua empresa um determinado plano de saúde. Aí você fala assim, no ano que vem, ano que vem vai ser o plano de saúde B. As pessoas, mas o plano B, ele é tão ruim, eu gostava do A, porque atendia o meu médico, que não sei o quê, que tinha um exame, e meu filho. As pessoas são resistentes à mudança. A gente tem que trabalhar essa resiliência também. E entender que é experimentação. E aí eu fui lá e coloquei o plano de saúde B. Esse plano de saúde B não tá rolando, eu vou voltar pro A de novo. É experimentação. Eu tentei o B pensando que ia melhorar. Mas não melhorou, então volta pro A de novo. Volta pro A. É isso que a gente tem que pensar, que pessoas são assim. Então eu pego um determinado departamento, faço lá uma análise de clima organizacional, verifico como que está o ambiente. Mas por que se está negativo, o porquê que está negativo? Como que eu posso melhorar esse ambiente? Né? A parte organizacional, de clima organizacional tem a ver com o ambiente. A parte de cultura tem a ver com o DNA. Às vezes a cultura interfere 100% no clima. Porque como as pessoas estão gerindo, como as pessoas estão se relacionando com esses colaboradores, uma das coisas bem ruins também que traz essa falta de percepção e sensibilidade no século XXI da liderança é ambientes tóxicos. Ambientes nublados, por assim dizer. Você entra assim num ambiente, tem aquela nuvem, parece que vai cair uma tempestade em cima do departamento. As pessoas quietas, todo mundo com cara de desespero, as pessoas não respiram direito, um olhar preocupado, com medo. Então não dá para se trabalhar desse jeito. Como que a gente faz? A gente precisa entender isso primeiro, novamente enfatizo, consciência. Cara, se não tá dando certo dessa forma, muda. Seja flexível, experimenta, investe. Sim. É para isso que a gente está no processo, no exercício de tentar fazer algo novo para que a gente possa ir para um próximo nível. Sim. Então o que a gente sabe, a organização nos trouxe até aqui, bem ou mal, certo ou errado, nos trouxe até aqui. O que a gente aprende, desperta e integra de forma positiva nos leva para um próximo nível, para um nível que o gráfico dá aquela subidinha ali. Não tem jeito. Tem que estar aberto a novas ideias. Você tem que estar ciente de que talvez não vai dar certo. Você precisa voltar, fazer uns ajustes. Isso é a resiliência e a flexibilidade. E às vezes também pode dar certo. Pode dar certo na primeira e vai que vai. Né? Trazendo... Eu falo das palestras motivacionais, né, professor? Às vezes isso faz a gente chorar. Não era para ser motivacional? Mas eu vou te dar um choque de consciência. Entenda isso. Que não é mar de rosas. Corporativo, empreendimento, não é mar de rosas. Gestão de pessoas, não é um mar de rosas, não é sucesso. A gente tem hoje a gestão da felicidade, mas é algo que 20, 30 anos não existia. Então são coisas da atualidade, coisas que a gente tem que estar aberto, entender, vem cá, vamos ver se funciona pra gente hoje. Mas se porventura precisarmos ajustar a rota, ajustarmos as velas, e estávamos indo por esse caminho, mas agora tem uma tempestade vindo ali. Então vamos para cá um pouquinho? Vamos um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda? Isso é a flexibilidade, né, da condução do processo. Isso entra muito com a questão da mudança de mentalidade, né, que as pessoas precisam ter, né, Isaías? Realmente entender que nada é mais estático como antes e que, como você bem falou, são tentativas e erros aí e que são necessários para o crescimento do negócio. Né? Como é que nós vamos crescer se a gente não arriscar, tentar algo novo, né, viver, que nem você falou, vai viver na caixinha ali fechado? Algo tem que fazer diferente, então precisamos sair da caixinha, né, investir. E você falou dessa questão aí do que vai pro B, e de repente o B dá certo, né? Aí a pessoa fala, caramba, olha, tá melhor do que o A. Por que você não mudou antes? Por que você deixou a gente o tempo inteiro aqui no A? Você podia ter começado já com o B. Entende? Então a gente tem que entender, são seres humanos. Entenda o lado humano
do seu colaborador. É o lado humano Agora, sim, do gestor. Sim. Agora, uma coisa que é muito importante, que até uma dica nossa aqui para nossa audiência, é que quando vai haver alguma mudança, tem que ter clareza e comunicação por parte da empresa, né, Isaías? 100%. Principalmente por parte dos líderes, né? Ainda com antecedência, né? Isso. Esse exemplo clássico do plano de saúde, né? Sinaliza isso com antecedência. É. De repente a pessoa está fazendo um processo de saúde, Exato. está fazendo algum tipo de tratamento, etc. E tal. Sinaliza com antecedência, para que ela possa se organizar, né? Sim. Vai gerar resistência, fato. Toda mudança gera resistência, independente de que mudança seja. Vai gerar resistência. Mas ela está ciente. É até engraçado, um outro exemplo que eu trago também, o Cláudio, a própria... Não sei se você já comeu marmita. Já? Você já comeu marmita? No almoço? Falou No almoço? Sim. Marmitão, bandejão? Já? Cara, quando azedava aquele negócio, né, você levava aquela marmita, aí você ia naquela fome de um tigre, aí você abria aquele cheirão de azedo terrível, né? Quando não, você abria a sua marmita, cadê o bife? Alguém tinha pegado o seu bife, aí tava só o desenho do bife no arroz. Ah, caramba, meu, alguém roubou meu bife. Pegaram meu bife. Sacanagem. E aí o gestor fala assim, pô, o pessoal tá trazendo uma marmita e tal, vamos assim, fazer uma coisa diferente, vamos colocar um restaurante aqui pra eles? Vamos, aí contrata, terceiriza um restaurante. Aí a pessoa não precisa mais levar a marmita, não precisa mais azedar, ninguém vai roubar mais o seu bife. Aí o cara no começo é só alegria, só festa, é tudo de bom. Oh, maravilha, comida boa, agora tem sobremesa, tem 2 tipos de salada, tem 2 tipos de mistura, tal. Daqui a 1 ano e meio, o cara já tá, ei, mano, só tem frango aqui nesse... Só tem... Esse arroz tá sem sal, meu. Só tem 2 tipos de salada. É bem assim mesmo. Gente, cara, entende o lado humano. É isso. E essa é a beleza do processo. É a beleza, cara. Essa diversidade, essa coisa diferente, as pessoas pensando diferente, agindo diferente. E a gente entendendo cada uma delas, sendo flexível, tendo paciência, desenvolvendo inteligência emocional, que é a capacidade de eu lidar com as minhas emoções e o quanto as emoções do outro também interferem nas minhas. Sim. É isso, é vida. É disso que eu tô falando. Se tirar as pessoas das organizações, não sobra nada. Não sobra nada. Só tem parede e ferro. Com certeza. Já era. Então a gente precisa valorizar essas pessoas. As organizações são as pessoas. São as pessoas, 100%. Então tem um comentário aqui da Rádio Palermo, do Cláudio. Você deve conhecer. Cláudio Palermo. Mandou aqui uma boa tarde aqui pra gente. Amigo Cláudio. Meu querido. Poxa, gratidão aí, viu? Aqui o seu boa tarde aqui, nós recebemos aqui, tá certo? E aí você entrou um pouco aí da questão da inteligência emocional. E tudo isso que a gente vem falando aí envolve um pouco da inteligência emocional, né? Dentro do ambiente de trabalho. E situações assim levam a conflitos também entre as pessoas, né? Então, como desenvolver essa inteligência emocional para poder melhorar esses relacionamentos, essas dúvidas que pairam, essas mudanças de uma hora para outra, né? Como melhorar, administrar isso daí? Autoconhecimento. A gente precisa entender que estamos em constante evolução, sempre. E quanto mais eu entender quais são as minhas limitações, os meus bloqueios, os meus traumas, as minhas feridas, tudo aquilo que eu trago de medo, tudo aquilo que eu trago de influência familiar, todos os comportamentos que eu trago, e alguns deles tóxicos, negativos, têm influenciado na minha vida como um todo. E tem influenciado também no meio qual eu estou ali me relacionando, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Primeiro passo é identificar. Identifica quem é você na fila do pão, no tocante à inteligência emocional. O que você tem comunicado verbalmente, através do seu corpo, o que você tem sentido e como esse sentimento tem sido externado. Quais são os tipos de pensamentos que pairam pela sua cabeça? Identificação. Se por esse lado você está identificando mais negativos do que positivos, corre que o negócio está feio. Urgência. Possivelmente as pessoas que estão ao seu redor estão sofrendo mais que você. Porque talvez você nem perceba o quanto isso tem afetado essas pessoas. Se conhecer. Então, a partir do momento que eu identifico, eu só consigo mudar aquilo que eu identifico. Se eu não percebo, eu não consigo decidir querer ou não querer mudar. Identificação. Depois que identifiquei, eu vou pontuar quais são os mais graves.
Quais são os pensamentos mais graves, quais são os comportamentos mais graves, quais são os sentimentos mais graves, que estão afetando direta e indiretamente a minha vida e as pessoas que estão ao meu redor. E depois que eu identifiquei os mais graves, vou trabalhar cada um deles. Vou mudar essa chave. Se eu estou pensando coisas negativas, como é que eu faço agora para administrar isso e começar a pensar coisas positivas? Como é que está a minha programação mental? Quais são as coisas que estão pairando aqui no meu sistema operacional? Só coisa ruim? Então eu preciso fazer uma limpeza nesse sistema operacional. Preciso formatar o meu HD emocional. Tirar toda coisa ruim para que eu possa colocar coisas boas. Entende? A gente, entendendo esse processo, a gente começa a se lapidar. Primeiro você identifica, depois você enumera quais são os maiores e mais graves, e você começa a trabalhar cada um deles, virando chaves, mudando frequência e transformando tudo que for negativo para positivo. Entendeu? Assim, é importante entender que nós, como seres humanos, é impossível estar bem e feliz todos os dias, né? Tem como. Mas como você falou, é reduzir os negativos. Perfeito. É isso mesmo. Seria isso? Quanto menos negativo você tiver, melhor. Que imagina assim, nós somos 50% trevas e 50% luz. Todas as pessoas são 50% trevas, 50% luz. O que vai prevalecer? Aquilo que eu alimentar. Então vai ficar mais forte o que eu alimentar. Se eu pegar e vou reduzir os meus 50% trevas e aumentar a minha luz, então eu vou ter 70% de luz, 30% de trevas, eu vou viver um pouco melhor. Agora, se eu tiver 70% de trevas e 30% de luz, já imaginou minha vida como é que tá? É um caos. É isso. Então aquilo que eu alimento cresce. Eu tenho 50% de cada. O que vai crescer? Aquilo que você alimentar. Aquilo que você vai dar mais ênfase. Aquilo que você vai pensar todos os dias. Comunicar todos os dias. Isso daí você está alimentando, está crescendo. Está deixando forte. Se você parar de alimentar, isso vai enfraquecer. E aí você vai para um próximo nível, que é alimentar aquilo que te deixa bem. Que deixa bem. Não alimenta e enfraquece. Alimenta e fortalece. Então o que eu vou alimentar? O que eu vou enfraquecer? Aí é decisão. Estou alimentando coisa ruim, está crescendo e está fortalecendo coisa ruim. Vou alimentar coisa boa, está crescendo e estou fortalecendo coisa boa. Caramba, Zé, eu gostei dessa sua analogia aí, que é 50% trevas e luz. Todos nós temos isso daí. Não tem um ser humano que não seja. Esse programa que é um aprendizado tremendo, né? Então, e a gente e nós temos que alimentar o da luz. Perfeito. É coisas olha boas. A dica aí, olha. Hashtag fica a dica. Todos nós temos, não tem? Todos nós precisamos entender isso. Ah, nossa, eu sou só luz. Mentira. Não tem como ser. Não tem um ser humano que seja só nossa luz. Não, você tem trevas aí dentro também. Sim. Agora, possivelmente, se você está mais iluminado do que na escuridão, é porque você tem alimentado a luz que há em ti. Sim, sim. E assim, eu não sei o que você acha disso, que não sei se é a nossa cultura. Geralmente as pessoas, a gente alimenta mais o que é negativo e ruim do que o que é positivo, né? Então, muito por exemplo, verdade. Às vezes você lembra de coisas ruins que passou aí há muitos anos atrás e aquilo está com você até hoje. E às vezes uma coisa positiva que aconteceu, você esquece. Eu acho que a gente tem mania de ficar alimentando o que é negativo. Muito verdade. E na verdade teria que ser ao contrário, né? Valorizar, porque a gente tem muitas coisas boas que passam nas nossas vidas. Não foi só coisas negativas, tem mais coisas boas, né? Então o quanto, e aí é onde você fala, é gerenciar isso, né? É ir para a luz. Traz tudo para a luz. Nós temos o MOOC e o ME, falando de memória. O MOOC é memória de uso contínuo, o ME são memórias emergentes. Memória de uso contínuo é aquilo que você pensa todos os dias. Todos os dias você pensa naquilo, você faz aquilo, você alimenta aquilo. Então ela está aqui no córtex pré-frontal, está na frente da tua mente, está ali muito fácil de você acessar. Memórias emergentes é o que fica aqui na periferia da tua memória. Seria como se fosse o centro de Guarulhos e lá a região mais afastada de Guarulhos, né? Lá pro Residencial Bambi, lá bem afastado de Guarulhos. E aí se aqui você pega as coisas boas e deixa nessa região marginal da sua memória, afastar na periferia da tua memória, nunca você vai acessar. Então por que você não vai lá na tua memória, pega as coisas boas que estão lá no fundo, traz pra cá, ó. Sim. Pensa todo dia em coisa boa, alimenta todo dia coisa boa, traz pra cá. Por quê? Porque fazendo isso, você vai alimentar
não só esses sentimentos, essas emoções, mas gera também uma série de hormônios da felicidade em você. Sim, você vive melhor. Sim, sim. As pessoas costumam sempre alimentar as coisas ruins. É. Se você perguntar pra alguém assim, fala 3 qualidades suas. O cara fica pensando, caramba, o que é qualidade? Agora você pergunta assim, me dá 3 defeitos seus. O cara traz 15. Por quê? É o que a gente está acostumado. As pessoas enfatizam mais a coisa ruim do que a coisa boa. A gente foi condicionado desde criança. Sim, exato. A só enfatizar coisas ruins, né? E o que é bom, ninguém sabe. As coisas que você faz de bom, quem sabe? Ninguém sabe. Por isso que a gente tem que potencializar, mostrar para o maior número de pessoas aquilo que a gente tem de bom. Por que, Isaías? Porque o que é ruim mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Verdade, Zé. Poxa, Zé, nossa, ia ser. Vou te falar uma coisa. O papo assim tá sendo muito bacana mesmo, assim. Tenho certeza que a minha audiência tá gostando aí, né, dos nossos insights aí. E assim, uma pena que o programa está terminando, né, Zé? Daria para a gente ficar aqui mais tempo aqui, Com né? certeza. Então, assim, quero agradecer a sua participação e deixe as suas considerações finais, por favor. Maravilha. Gratidão imensa, Cláudio, pelo convite, a sua audiência. E eu quero falar para vocês que necessário é que você faça o melhor que você pode fazer na condição que você tiver, independente do tempo que demore. Continue investindo em você. Investir em você sempre será o melhor investimento. Maravilha, poxa, gratidão, viu? Deixa as suas redes sociais aí. Claro. Você me encontra no Instagram, no TikTok e no YouTube, @Isaías Nascimento Oficial. Pode mandar uma mensagem lá. Se você quiser comentar como que foi, participar, ouvir, coloca lá o que o seu coração acrescentou desse conteúdo que a gente compartilhou aqui. E vai ser um grande prazer eu repostar esse seu comentário. Segue a gente, compartilha, curte. Sempre um prazer enorme ter vocês com a gente. Poxa, e com certeza você vai voltar mais vezes aqui. Opa, nós temos certeza. muitos assuntos aí para poder conversar, viu? Prazer enorme. Gratidão, Isaías. A vida que eu venho. Só que o Valdec mandou aqui, parabéns, Isaías. O Valdec, né, obrigado, meu amigo. Aí. Gratidão. É isso aí. Pessoal, quero também deixar aqui os meus agradecimentos aqui à direção da Nova TV Alto Tietê, à equipe, a você que tem nos acompanhado. Eu aguardo vocês na próxima quarta-feira às 15 horas, ao vivo, horário Brasil. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn como Cláudio Luve e no Instagram como Cláudio Luve 16. Pessoal, meu forte abraço e até um breve. Tchau, tchau, gente!